Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver geometria plana, triângulos, noções gerais. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Tipos de triângulo. Gente, quais são os tipos de triângulo que nós temos? Nós podemos fazer duas classificações. A primeira com relação aos ângulos, a segunda com relação aos lados, que a gente já vai ver. Então, com relação aos ângulos, a gente pode classificar o triângulo de três formas. O triângulo pode ser retângulo, se ele possuir um ângulo de 90 graus. Ele pode ser obtusângulo, se possuir um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. E, finalmente, pessoal, a gente pode ter um triângulo, melhor dizendo, acutângulo, ou seja, um triângulo que possui os três lados agudos, ou melhor, os três lados com medidas menores que 90 graus. E aqui está para vocês o desenho de cada um desses caras. Aqui nós temos um triângulo retângulo, olha só, quadradinho com uma bolinha dentro. O que é isso? Triângulo retângulo. Esse cara, nesse vértice, possui um ângulo de 90 graus. Esse aqui, pessoal, é um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo maior que 90 graus. Basta que ele tenha um ângulo maior que 90 graus para que ele seja obtusângulo. Mesmo porque não existe triângulo com dois ângulos maiores que 90 graus. A gente já vai ver isso no próximo quadro. Então, esse cara aqui é um triângulo obtusângulo. Tem um ângulo maior que 90 graus. E, finalmente, pessoal, nós temos aqui um triângulo acutângulo, ou seja, um triângulo que possui os três ângulos agudos menores que 90 graus. Gente, eu quero que vocês notem por enquanto uma coisa muito importante. Olha só, nesse triângulo aqui, 150 mais 16 mais 14, quanto que vai dar? 180 graus. E nesse cara aqui, pessoal, vamos ver? 56 mais 57 mais 67. Também, galera, vai dar 180 graus. Em qualquer triângulo, mesmo nesse aqui, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vale quanto? 180 graus. Aproveita e já guarda essa propriedade. Tipos de triângulo, a gente vai continuar falando agora a respeito dos lados. Então, com relação aos lados de um triângulo, ele pode ser também de três tipos. Quais são os tipos? Equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é o cara que possui três lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Também nós podemos ter um triângulo isósceles. O que é isso? É um triângulo que possui pelo menos dois lados congruentes. Nerk, como assim pelo menos? Pelo seguinte, pegadinha. Se você tiver um triângulo equilátero, ele também é isósceles, porque ele tem pelo menos dois lados. Só que o triângulo equilátero, na verdade, ele é mais que o isósceles. Ele não tem apenas dois, ele tem três lados congruentes. Nerk, eu não entendi. Então vamos de novo. Isósceles possui o quê? Dois lados congruentes. Correto? Correto. E equilátero? Três lados congruentes. Você concorda que se o equilátero possui três lados congruentes, é óbvio que ele também possui dois? Concorda. Então o equilátero também é isósceles. Entendi. Outra coisa, pessoal, escaleno. O que é o escaleno? O escaleno é o triângulo que possui três lados de medidas diferentes. Nenhum lado é igual ao outro. Beleza? Beleza. Ou melhor, nenhum lado é congruente ao outro. Vamos lá, gente. Olha aqui. Então, esse cara é um triângulo equilátero. Por quê? Porque os três lados dele têm medidas iguais. Um jeito de você representar isso é fazendo risquinhos. Olha só, um risquinho, outro risquinho, outro risquinho. Como é apenas um risquinho, isso representa que esse lado é congruente a esse, que é congruente a esse outro. Esses três lados têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. Aqui, pessoal, o que você percebe? Você percebe que temos um risquinho e aqui dois risquinhos. Os risquinhos iguais representam lados de medidas iguais. Então aqui nós temos dois lados de medidas iguais e um terceiro lado com medida diferente. O que é isso? Triângulo isósceles. Entendi.
E aqui, pessoal, finalmente para vocês, nós temos o triângulo escaleno. O que é isso? É um cara que possui os três lados de medidas diferentes. Olha só, um risquinho, dois risquinhos, três risquinhos. A gente representa lados com medidas iguais com a mesma quantidade de risquinhos. Ó, 1, 2, 3. Ou seja, como não temos lados com as mesmas quantidades de risquinhos, isso significa que este triângulo é o que? Escaleno. Possui os três lados com medidas diferentes. Tranquilo? Continuando, pessoal, vamos ver agora algumas propriedades muito importantes. P1. Propriedade 1. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai valer 180 graus. É aquilo que eu já falei para vocês. Então, olha só, saca só. Eu quero que vocês notem este triângulo. Ele possui, óbvio, três ângulos internos, que são alfa, amarelinho, beta, vermelhinho, e gama, azulzinho. O que eu quero que você perceba? Que a soma desses três caras dá 180 graus, sempre. Nerk, por que a soma dos ângulos internos dá 180 graus? Eu vou mostrar para vocês. Para demonstrar isso, pessoal, é muito fácil. Aqui você tem a base que contém beta e gama. Correto? Correto. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma paralela a essa base, passando pelo vértice que contém alfa. Ou seja, vou traçar uma paralela a esta base, passando por esse vértice. Tranquilo? Tranquilo. Gente, se você traçar uma paralela a essa base, o que você pode falar? Opa, esse cara... Ou melhor, esse cara e esse cara aqui são o quê? Alternos internos. Então, eles têm a mesma medida. A gente já viu isso numa aula anterior. Então, se aqui é beta, necessariamente aqui também é beta. E olha só, pessoal. Aqui é gama. Como esse cara e esse são alternos internos, você tem duas paralelas e aqui eles são o quê? Alternos internos. Então, a gente pode falar também que se esse cara vale gama, necessariamente esse outro cara aqui também vale gama. Olha que legal, pessoal. O que você tem? Você tem uma reta e uma semivolta, né? Meia volta na reta. Um ângulo raso. O que isso significa? Que beta mais alfa mais gama dá o quê? 180 graus. Entendi. Então tá provado para vocês por que a soma de três ângulos internos em qualquer triângulo sempre vai valer 180 graus. Tranquilo? Continuando, pessoal. Propriedade 2. Qualquer ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes dentro do triângulo. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente tem um triângulo, novamente. Note, pessoal, que nós temos alfa, beta e gama. Gente, utilizando o mesmo desenho que a gente acabou de fazer, só fazendo uma pequena modificação, o que eu quero que você note? Eu quero que você note que este ângulo aqui, que a gente vai chamar de θ, ele vale a soma do alfa e o beta, necessariamente. Ou seja, eu quero que vocês notem que este cara aqui é um ângulo externo ao triângulo, ele está do lado de fora do triângulo. Necessariamente, pessoal, esse cara vai valer a soma dos ângulos não adjacentes. Qual que é o ângulo adjacente? É o gama. Quais são os ângulos internos, então, que não estão adjacentes? O alfa e o beta não estão encostando nesse cara. Então, gente, a gente pode falar com certeza que este ângulo vale necessariamente a soma do beta com o alfa. Ou seja, θ vale alfa mais beta. Nerk, por que isso? Pelo seguinte, você tem duas formas de pensar. Você concorda comigo que alfa mais beta mais gama dá 180 graus? Sim, você concorda, porque a soma de três ângulos dentro de um triângulo dá 180 graus. Então, alfa mais beta mais gama dá 180 graus. Você concorda também que gama mais θ também dá 180 graus. Por que, Nerk? Olha só, meia volta, um ângulo raso. Bom, se a soma desses três caras dá 180 e a soma desses dois também dá 180,
Se aqui você tem gama, necessariamente aqui você tem o que? Alfa mais beta. Entendi. Mas eu achei meio chato. Não tem uma outra forma de ver isso? Tem. Existe uma outra forma de mostrar isso para vocês. Olha só. Gente, aqui é gama, correto? Aqui também vale gama. Por quê? Porque são alternos internos. O que eu quero que vocês percebam? Que tudo isso aqui, ó, beta mais alfa, também é alterno interno em relação a θ. Ou seja, esse conjunto aqui e esse ângulo são o quê? Alternos internos. É uma outra forma de vocês verem. Então, necessariamente, θ vale o quê? Alfa mais beta. Outra forma de mostrar para vocês. Beleza? Continuando, pessoal. P3 e P4. Propriedade 3 e propriedade 4. 2 pelo preço de 1. Então, vamos lá. Ao maior lado vai se opor o maior ângulo. E a recíproca, pessoal, é verdadeira. Ou seja, ao maior ângulo também vai se opor o maior lado. Então, se você sabe que ao maior lado se opõe o maior ângulo, é só fazer a volta. Ao maior ângulo se opõe o maior lado. Nerk, não entendi. Então, vamos ver. Pessoal, a gente vai aceitar essa propriedade sem demonstração. Por quê? Porque ela é meio chata de demonstrar. Então, vamos lá. Eu quero que vocês notem que esse triângulo possui o lado AB e, batendo o olho assim, a gente percebe que AB é o maior lado nesse triângulo. Gente, a gente vai aceitar que AB é o maior lado dentro desse triângulo. Eu estou afirmando para vocês. Se AB é o maior lado, necessariamente este ângulo aqui é o maior ângulo, porque ao maior lado se opõe o maior ângulo. E se eu falar para vocês que este é o maior ângulo, necessariamente AB é o maior lado. Por quê? Ao maior ângulo se opõe o maior lado. Ao maior lado se opõe o maior ângulo. Guarda isso. Então, pessoal, a gente pode falar que se AB, ou seja, se esse lado é maior que esse outro lado, necessariamente esse ângulo, que está oposto a esse lado, é maior a este outro ângulo, que está oposto a esse outro lado. Ou seja, se esse lado é maior que esse, necessariamente esse ângulo, que está oposto ao maior lado, é maior que este outro ângulo aqui, que está oposto ao menor lado. Entendi. Beleza? Beleza. É um pouco chato, é muita propriedade, então se de repente você tiver dificuldade em guardar, volta um pouquinho o vídeo, assiste com mais calma. Não é difícil. Continuando, pessoal. P3 e P4. A gente vai complementar a propriedade que a gente acabou de mostrar para vocês. Então, olha só. É exatamente por causa das propriedades 3 e 4 que a hipotenusa vai ser o maior lado no triângulo retângulo. Olha só. Gente, qual que é o maior lado dentro do triângulo retângulo? A gente já viu isso, é a hipotenusa. Qual que é o maior ângulo? Necessariamente é esse cara aqui, é o ângulo de 90 graus. Ou seja, esse cara sempre vai ser o maior lado. Entendi. Por quê? Porque o maior ângulo dentro do triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus. Beleza? Beleza, então é consequência direta das propriedades 3 e 4 que a gente acabou de ver. E finalmente, pessoal, propriedade 5, P5. Qualquer lado em um triângulo é necessariamente maior que a diferença dos outros dois. E também necessariamente menor que a soma dos outros dois. Nerk, não entendi muito bem. Então vamos colocar isso de uma outra forma. Vamos supor que você pegue um lado qualquer. Qualquer lado. Por exemplo, eu vou pegar o lado A. Necessariamente este lado A é maior que a diferença dos outros dois lados. E é menor que a soma dos outros dois lados. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes o examinador coloca uma questão colocando exatamente esse tipo de conceito. Ele joga 3 lados para você e pergunta: é possível fazer esse triângulo? Esse triângulo existe? Pois é a partir dessa propriedade que você diz se um triângulo existe ou se ele não existe. Nerk, eu até entendi, eu só não entendi uma coisa. Por que você colocou módulo aqui nesse B-C? Pelo seguinte, a gente colocou o módulo em B-C para garantir que esse resultado não vai ser negativo. Ou seja, para você garantir que você está pegando um lado maior menos o lado menor. Ou seja,
sempre esse resultado vai ser um resultado positivo. Então, pessoal, a gente tem que A, ou seja, um lado qualquer, é maior que a diferença dos outros dois e é menor que a soma dos outros dois. A gente vai ver no próximo quadro uma justificativa dessa propriedade. Bem, pessoal, continuando a explicação da propriedade 5. Aqui a gente tem três triângulos, ou melhor, três projetos de triângulo. O primeiro tem um lado 10, lado 7 e lado 3. O segundo, lado 10, lado 7 e lado 5. E o terceiro, lado 10, lado 3 e lado 3. O que eu quero que você perceba? No primeiro triângulo, que tem base 10, um lado mede 7 e o outro mede 3. Gente, quanto que dá 7 mais 3? Dá 10. Pessoal, se esse lado é igual à soma dos outros dois, existe triângulo? Não sei. Vamos ver? Então, eu vou pegar esse lado e vou girar. Opa! Vou pegar esse outro lado e também vou girar. Pergunto para vocês, esses dois lados se encontram? Não se encontram, pessoal. Olha só, dá exatamente a reta, ou seja, se eu tiver dois lados de mesma medida, ou melhor, dois lados que somados dão o mesmo resultado do terceiro lado, olha só, 7 mais 3 dá 10. O que acontece? Não existe triângulo. Para que exista triângulo, os dois lados têm que ser maiores, a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Olha aqui, pessoal. Aqui nós temos um lado com 10 centímetros e aqui nós temos um lado com 7 e outro com 5. Quanto que dá 7 mais 5? 7 mais 5 dá 12. Opa, 12 é maior que 10. O que acontece? Existe o triângulo. Vamos ver? Então vamos arrastar isso aqui um pouquinho e vamos arrastar esse aqui um pouquinho também. O que você percebeu? Que facilmente a gente nota que existe o triângulo. Deixa eu arrastar um pouquinho melhor para ficar mais bonito o nosso triângulo no desenho. Então você nota facilmente que se nós tivermos um triângulo com lados 10, 7 e 5, existe o triângulo. Agora, nesse caso, com lados 10, 7 e 3, não existe o triângulo. Por quê? Porque a soma de dois lados é igual ao terceiro lado. Isso não pode acontecer. E aqui, pessoal, aqui nós temos um triângulo com lado 10, um lado vale 3, o outro também vale 3. Pergunta, existe o triângulo? Não, não existe. Por quê? 3 mais 3 dá 6. 6 é menor que 10. Isso pode acontecer? Não pode. Olha só, se eu pegar esse lado e girar, até tentar encontrar com o outro lado, o que você percebe? Que os bracinhos são muito curtos. A gente não vai conseguir também montar um triângulo. Logo, se eu tiver um triângulo com lados 10, 13 e 3, ou seja, um triângulo onde dois lados somados são menores que o terceiro, também não existe o triângulo. Beleza, pessoal? Valeu então!